No vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimento nos Estados Unidos. E como que a gente vai falar sobre esses investimentos? Vamos falar respondendo duas perguntas que vocês me mandaram e as duas estão relacionadas a investimentos. IVVB11 a longo prazo é melhor que Tesouro Selic? Então o que eles estão me perguntando? Se o ETF IVVB11 é melhor do que a taxa Selic do Brasil. Eu vou explicar para você o que são essas duas coisas aqui. E a segunda pergunta? Investir em empresas dos Estados Unidos pelos próximos 10 anos é uma boa? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimento nos Estados Unidos. E mais do que a minha opinião, porque é o seguinte, eu não tenho aqui que dar a minha opinião só. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não sou um cara que eu quero ter a minha opinião e eu tiro a minha opinião da orelha. Não, a minha opinião é uma opinião baseada em fatos. E é isso que todo investidor deveria fazer. Não tem uma opinião porque acha, porque tirou do nada isso daí. Que vai trazer resultado para os nossos investimentos é baseado em fatos. Então nós vamos comparar esses investimentos hoje. Vamos falar sobre investimento nos Estados Unidos e falar sobre o Tesouro Selic também, que está nas alturas nesse momento, vai começar a cair, mas ainda a taxa de juros no Brasil está muito alta e a gente sabe que na maioria do tempo é sempre alta. Mas o que é melhor para o longo prazo? Investir nos Estados Unidos, talvez através do IVVB11 ou o Tesouro Selic? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Eduardo Responde. Prazer ter vocês todos aqui. A gente não para de crescer, é muito legal ver isso tudo acontecendo. Vocês se inscrevendo no canal, inclusive. Você já é inscrito? Confere aí se você está inscrito ainda. Se você não é inscrito, se inscreve. Se o seu objetivo é investir na Bolsa de Valores do jeito certo, para construir patrimônio e viver de renda, beleza? Outra coisa importante, antes da gente começar, deixa o like aí, deixa o like, porque isso é uma coisa que faz o canal crescer, continua impulsionando, vai mostrar mais vídeos de investimentos para você também, então é bom para todo mundo, beleza? Então vamos lá, vamos responder então a primeira pergunta. IVVB11 a longo prazo é melhor do que Tesouro Selic? A melhor forma da gente prever o futuro é olhando o passado. Edu, mas rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. É óbvio que não, não é garantido, mas me dá muitas pistas, porque se eu vejo um investimento, seja um investimento em uma ação ou em fundo imobiliário ou num ETF, e eu vejo que nos últimos 5, 10, 15, 20 anos ele teve um padrão de resultado, é muito provável que esse investimento vai continuar tendo esse padrão de resultado. É garantido? Não, mas é muito provável. Da mesma forma que é muito improvável que eu pegue um ativo ruim e achar que agora ele vai virar um ativo bom. Para isso, vamos comparar então o IVVB11 e a taxa Selic. Antes de eu compartilhar minha tela aqui com vocês, o que é o IVVB11? Existe um tipo de investimento que você já deve ter ouvido muitas vezes falar, que é um ETF. O ETF é uma cesta de ativos. Quando você compra, por exemplo, uma ação, você está comprando uma única empresa. Uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um fundo imobiliário. Quando você compra um ETF, você, em um investimento só, você está investindo em várias empresas. O IVVB11, ele é um ETF negociado aqui na Bolsa Brasileira, que replica o ETF da Bolsa Americana, que é o IVV. O que tem dentro do IVV e do IVVB11? Tem a Bolsa Americana, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o índice da S&P 500, é o índice de uma das bolsas dos Estados Unidos, a S&P 500. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, olha, eu não sei vocês, mas eu desconfio que são boas empresas. A gente está falando da maior economia do mundo, das maiores e das melhores empresas do mundo que são norte-americanas. Então, a gente, com um único investimento, a gente vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu acho que pode ser um bom investimento. Lembrando, esse vídeo aqui, nenhum outro vídeo desse canal é uma recomendação. Nenhum vídeo aqui é recomendação de investimento. O objetivo aqui é te dar conhecimento, tá bom? Eu vou falar aqui do IVV. Eu acho um bom investimento. Talvez você ache também, mas eu não estou recomendando que você invista no IVVB11. Estou te dando conhecimento para ver se faz sentido e você decidir se ele vai entrar na sua carteira de investimento
investimentos ou não. Então agora eu vou compartilhar minha tela para mostrar o resultado histórico do IVV B11 e também da taxa Selic. Então vamos lá, pessoal, olha só, tô compartilhando aqui esse ETF, ó, IVV B11, tá? A gente vê aqui, ó, variação de curto prazo. No curto prazo, ele rendeu bem pouquinho, ó. No último ano inteiro, ele rendeu só 1,25%, muito menos do que a taxa Selic, né, que tá em 15% ao ano. Ele rendeu só 1%. Isso por quê? Lembra que eu falei, o IVV são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O dólar em 2025 não teve um bom desempenho. Em 2026 também não está tendo. O Trump está fazendo uma política econômica para desvalorizar o dólar, então isso já é esperado que aconteça uma variação melhor. Só que no longo prazo, ó, em 60 meses, em 5 anos, a gente vê uma valorização legal, 66,48%. Agora, em 10 anos, a gente tem 398%, que dá uma média de 39% ao ano, o que é mais do que o dobro, muito mais do que a Selic, quando a gente olha para o valor que a Selic está hoje, que está bem alta. Imagina só, se eu tivesse investido no IVV B11 R$1.000 há 10 anos atrás e não tivesse feito mais nada, hoje eu teria R$4.960. Agora, quando eu vou comparar com a Selic, e aqui ó, eu vejo uma comparação, o CDI e o IPCA, que é a inflação. O CDI, ele coloca até um aviso aqui, ó, o CDI segue a taxa Selic, é um pouco menor. Por esse motivo, apresentamos o gráfico a seguir com informações desse índice para análise. Então, se eu tivesse colocado R$1.000 na Selic há 10 anos, hoje eu teria R$2.000. No IVVB11 eu teria 4.960, ou seja, é mais do que o dobro. E pessoal, isso é meio que óbvio, porque a economia americana tende a render, ser muito mais vantajosa do que a taxa de juros de um país, a não ser os juros estratosféricos e tudo mais. Enfim, só que sabe o que é importante? É importante que a gente invista no IVV. Para mim faz sentido ter IVVB11 na carteira e também ter Tesouro Selic na carteira. São investimentos completamente diferentes. Um é da renda fixa, a Selic, e outro é da renda variável, o IVVB11. O que é o ideal é que a gente tenha os dois na carteira, pelo menos em algum momento. Eu não tenho o IVVB11. Eu tenho o VOO, que é esse mesmo ETF negociado na Bolsa dos Estados Unidos, porque para mim faz sentido a gente ter Bolsa Americana na carteira e faz sentido também ter Tesouro Selic, certo? Clara, fala a última pergunta aí para mim. Investir em empresas dos Estados Unidos pelos próximos 10 anos é uma boa? Essa pergunta praticamente já está respondida, mas eu vou aprofundar e te mostrar algo melhor. Por quê? A gente tem várias formas de investir nos Estados Unidos. A gente já viu que quem investiu nos Estados Unidos nos últimos 10 anos teve um bom resultado. Mais do que o dobro de quem ficou guardando no Tesouro Selic, mesmo a taxa Selic estando nos recordes aí de 15%. Porque investir na economia americana é ótimo. Passar os próximos 10 anos investindo nos Estados Unidos provavelmente vai ser um bom negócio. Lembre-se, diferente da Selic, você vai passar por momentos de oscilações. A gente está passando por maior desafio aí com os Estados Unidos, Irã. Os Estados Unidos está em um monte de conflito. A gente sabe que isso tudo influencia a bolsa, influencia o petróleo no curto prazo. Só que, imagina o seguinte, que o IVV, ele já existe há muitos anos. As empresas dos Estados Unidos existem há muitos anos, 10, 15, 50, 100 anos. A Coca-Cola está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos há mais de 100 anos. E essas empresas continuam apresentando bons resultados e já passaram por todas as crises, por guerras e por tudo mais. Então, no curto prazo, tem turbulência, chacoalha a sua carteira. Mas no longo prazo, a tendência é que você tenha bons resultados. Pessoal, antes de continuar, eu preciso parar para falar do Bolsa de Valores para iniciantes. Eu ia falar entre uma pergunta e outra e a gente se empolga que começa a falar e esqueci. Mas é importante que talvez você que esteja aqui nesse canal fale, pô, eu tô gostando, eu gosto desse conteúdo e para mim tá legal. Tem gente que fala assim, cara, eu quero aprender mais. Se você quer aprender mais comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link do Bolsa de Valores para iniciantes. Esse livro é um livro físico mesmo, você vai receber aí na sua casa. São 169 páginas te explicando tudo sobre Bolsa de Valores no Brasil. Nas
várias aulas bônus que você recebe. Tem aula ensinando e falando sobre investimentos nos Estados Unidos também. Então, se você quer se aprofundar mais, dar um passo a mais aí na sua jornada de investimentos, esse livro aqui pode ser o seu guia, uma linguagem muito simples, como esses vídeos aqui, tá bom? O link tá aqui na descrição, com frete 100% grátis, beleza? Então, pessoal, essas empresas que compõem os Estados Unidos, a economia americana, ela performa bem, ela tem bons resultados há muitos anos. Só que passam por momentos de instabilidade, provavelmente a gente vai passar agora por momentos de instabilidade. Mas, no longo prazo, o resultado é bom. Então, passar um tempo, os próximos 10 anos, investindo na Bolsa Americana é um bom negócio? Sim. Só que a gente tem várias formas de investir. Por exemplo, eu falei sobre o ETF, o IVV. Nós temos também o QQQ, que é um ETF de tecnologia, que ao invés de ter as 500 maiores, ele tem só as maiores 100 maiores de tecnologia. Só que você entende que essas 100 maiores de tecnologia fazem parte dessas 500. Então você está investindo nas mesmas empresas aqui. Para mim não tem problema, faz sentido eu ter a Bolsa Americana com as 500 maiores e o QQQ com as 100 maiores de tecnologia. Só que você pode também falar assim, Edu, eu quero, além de investir nos ETFs, eu quero investir em empresas específicas, eu quero comprar ações do Google, eu quero comprar ações da Apple, da Amazon, enfim, essas empresas famosas de tecnologia dos Estados Unidos. E você pode, só que você tem que entender que quando você compra uma ação, vamos imaginar que você comprou ações do Google e o Google caiu, você vai perder temporariamente, você vai ter uma desvalorização maior da sua carteira, diferente de um ETF, que se o Google cai, de repente todas as outras sobem, isso acaba o dano ficando muito menor. Eu acho, e eu sempre falo isso baseado em fatos, o melhor jeito da gente investir nos Estados Unidos é ter uma carteira diversificada, com ETFs e com as ações individuais. Porque eu falei, quando ela cai, você sofre mais, só que quando ela sobe, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que no ETF, que está diluído. Então eu acho sim, ETF um ótimo tipo de investimento, uma ótima forma de investir no Brasil e nos Estados Unidos. Nos ETFs eu só invisto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você pode investir no IVVB11, por exemplo. Mas eu também invisto em empresas específicas lá nos Estados Unidos. A minha carteira é metade esses dois ETFs e a outra metade as ações, as stocks, né, essas empresas de tecnologia e os REITs também, certo? Vale a pena ficar os próximos 10 anos investindo nos Estados Unidos? Sim, mas olha, outra coisa importante, para que vai investir só nos Estados Unidos? Aqui na Bolsa Brasileira, a gente tem ótimas empresas, inclusive nos últimos 12 meses, a Bolsa Brasileira, tá ganhando disparado da Bolsa Americana, então é importante que a gente tenha Bolsa Brasileira e Bolsa Americana na carteira. Em 2024, a Bolsa Americana ganhou de lavada da Bolsa Brasileira. Em 2025, a Bolsa Brasileira ganhou de lavada da Bolsa dos Estados Unidos. Em 2026, a Bolsa Brasileira está muito à frente. Talvez seja o ano da Bolsa Brasileira. Mas investir nos Estados Unidos e comprar nesses momentos de baixa é o que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então, na minha opinião, melhor do que passar os próximos 10 anos investindo nos Estados Unidos é passar os próximos 10 anos investindo nos Estados Unidos e no Brasil também. Certo, senhoras e senhores? O link do livro do Bolsa de Valores para Iniciantes tá aqui na descrição do vídeo. É muito bom esse livro. Bons investimentos, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez, Clara Lopes.